Oi gente, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é uma torta crumble vegana de abacaxi com coco, um pouquinho cremosa. E o preparo é muito fácil, não precisa sovar e o resultado é uma sobremesa muito, mas muito deliciosa. Então, espero que vocês gostem. E a gente vai começar pré-aquecendo o forno em 180 graus. Depois de uma tigela, eu tô acrescentando aqui farinha de aveia. Eu não compro farinha de aveia, geralmente eu pego aveia em flocos e trituro até consistência de farinha. É claro que se você tiver farinha de aveia, já pode usar direto, ou se você preferir, pode fazer com farinha de trigo, também funciona, não tem problema nenhum. Então, se você quiser uma coisa mais simples ou até mais acessível, use farinha de trigo. E o próximo ingrediente é coco ralado seco sem açúcar. Açúcar, qualquer açúcar serve. Eu vou deixar os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, direitinho as proporções que eu tô usando. Depois aqui eu tenho manteiga vegana que eu derreti um pouco e vou acrescentar aqui. Ela não pode estar quente, derreta ela e deixa ela esfriar um pouquinho. Se você preferir, você pode usar qualquer outra manteiga, se você preferir usar margarina, aí fica a seu critério, ou até mesmo óleo de coco. Eu não testei com óleo de coco, mas eu acredito que funcione. E aí depois eu misturo com garfo e no final eu misturo com as mãos. E o que você quer aqui é uma farofa bem úmida. Então misture bem com as mãos até toda a mistura tá bem úmida. E aí agora a gente vai separar uma xícara bem cheia dessa farofa para depois colocar na cobertura. Então separe uma xícara, use sempre a mesma xícara aqui para fazer toda a receita. Agora que eu tenho uma forma, eu vou forrar com papel manteiga. Eu não passei óleo, porque esse papel manteiga geralmente não gruda. E aí eu vou colocar o conteúdo da tigela na forma e pressionar bem com a ajuda de uma espátula. Se você preferir, pode usar, por exemplo, o fundo de um copo. Pressione bem mesmo, porque daí depois a tortinha vai ficar mais firme. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho o tamanho da forma que eu tô utilizando. Feita essa parte, agora que eu tenho um abacaxi médio que eu piquei bem pequenininho e eu escorri o excesso do líquido. Pique ele bem mesmo, gente, bem mesmo, até ficar quase um purezinho, senão a torta não vai segurar tanto. E eu acrescentei açúcar um pouco, porque os abacaxis aqui na Alemanha geralmente não são muito docinhos, e um pouquinho de amido de milho que vai ajudar a deixar essa mistura assim um pouquinho cremosa. Isso aqui eu acho que seria mais ou menos umas 4 xícaras rasas de abacaxi picadinho. Mas aí se você quiser colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Eu não testei com outras frutas, mas eu acho que, por exemplo, morango daria certo, maçã também ficaria gostoso, pêssego com certeza. E aí o que você faz? Você distribui esse abacaxi por cima do crumble. E aí você dá uma homogeneizada assim com garfo e no final a gente vai colocar o restante daquela farofinha que a gente reservou lá no início. Então você distribui bem por cima. E aí, opcional, eu acrescentei um pouquinho mais de coco ralado porque eu tinha um restinho, então eu resolvi jogar por cima, mas isso é opcional, mas fica gostoso também. E aqui você tem que tomar cuidado para não usar uma forma muito grande, senão vai ter o suficiente para fazer o fundo, né, da torta e também não o suficiente para você fazer a farofinha por cima. Então, use uma forma mais ou menos desse tamanho ou também, se você quiser, pode dobrar a receita. Agora que eu terminei de distribuir isso daqui, eu vou levar para o forno pré-aquecido em 180 graus por 30 minutos. Uma coisa que você tem que ter cuidado aqui é para a farofa não queimar por cima. O meu forno costuma assar muito rápido por cima, então depois dos 15 minutos eu cubro, coloco um papel alumínio por cima para que a farofa por cima não queime totalmente e o fundo asse. Então no total eu deixei 30 minutos e quando eu retirei tava nesse ponto aqui. Fica mesmo estilo sobremesa, fica relativamente cremoso, mas a base fica relativamente úmida e o recheio fica realmente bem cremoso e o top, a farofinha por cima crocante. Só que tome cuidado, gente, para não queimar, porque se queimar não vai ficar gostoso. E tem que deixar pelo menos uns 30 minutos para dar tempo do fundo da base assar.
Eu recomendo você comer isso aqui com garfo. É mais fácil mesmo, como se fosse uma sobremesa. Você pode servir com um pouquinho de sorvete junto, fica muito gostoso. Ou um pouquinho de um iogurte, também fica maravilhoso, que daí quebra um pouquinho a doçura da sobremesa. E isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo. So happy to see you. And the air fills up my lungs and it tickles